A Akoko é uma estudante do ensino médio e tem sua melhor amiga inseparável, a Mitsuki. As duas se conheceram de um jeito bem aleatório, mas fofo. Umas meninas estavam zoando a Mitsuki porque ela não sabia andar de bicicleta e a Akoko, brava, foi lá defender a amiga. E não parou por aí não, viu? Ela ainda ensinou a Mitsuki a pedalar. Desde então, viraram melhores amigas, tipo aquelas duplas que se protegem pra tudo. Só que aí tem o Mitomo, o garoto mais popular da escola. O crush de 9 entre 10 meninas. E sim, a Akoko tá nessa lista. Então imagina o surto quando a Mitsuki chega contando que o Mitomo repetiu de ano e agora tá na sala delas. A Akoko ficou toda animadinha, já foi se maquiar toda pra causar quando ele chegasse. Só que nem tudo é flor, né? Quando o Mitomo entra na sala, 2 moleques começam a zoar ele por ter repetido. A Akoko não aguenta ver isso e, pá, taca a sapatilha na cabeça dos dois, mandando eles calarem a boca. E adivinha quem viu tudo? O próprio Mitomo. Ele pega a sapatilha da Akoko, agradece e ainda manda um sorrisinho dizendo que espera que eles se deem bem. A menina quase teve um treco na hora, óbvio. Logo depois, chega o Narita, amigo do Mitomo, dando aquele toque. Parça, bora pegar leve esse ano e ir pras aulas direitinho, hein? Clássico amigo sensato. No fim do dia, geral vai pro karaokê. A Akoko manda ver cantando uma música e o Mitomo, todo sorrisinho, vendo ela. Será que temos química aí? Mais tarde, Akoko e Mitsuki saem pra conversar. E a Akoko tá toda empolgada contando o que rolou. Mas aí surgem 2 caras aleatórios chamando elas pra ir com eles. As meninas recusam, mas os caras insistem e começam a forçar a barra. Tensão no ar, até que Mitomo surge do nada, tipo herói de dorama mesmo, e bota os caras pra correr depois que um deles ofende a Akoko. Cena de respeito. As meninas agradecem e o Mitomo, todo educado, pede desculpas pela situação. Afinal, ele trabalha naquele lugar. E para compensar, dá umas rosas de papel para elas. Gesto simples, mas que derreteu os corações das duas. A Akoko, toda boba, confessa para Mitsuki que tá afim do Mitomo e pergunta o que ela acha disso. A Mitsuki, madura, diz que acha tudo bem, que admira o Mitomo, mas que não gosta dele assim. E ainda manda um "tô contigo nessa", o que deixa a Akoko super feliz. Só que em casa, a Akoko lembra que rolou um sorteio para visitar a casa do Mitomo e ela ganhou. E lógico que chamou a Mitsuki para ir junto. No dia da visita, a Akoko vai com uma roupa simples. Mas quando a Mitsuki chega, ela tá toda produzida, bem diferente do normal. A Akoko já fica com a pulga atrás da orelha, né? Será que a Mitsuki também tá de olho no Mitomo? Na casa do Mitomo, ele mostra um desenho da família que fez quando tinha 8 anos, antes de voltar do Reino Unido com a mãe. O pai dele ficou na Inglaterra por causa do trabalho. A Akoko ouve isso e sente vontade de que ele possa rever o pai logo. Fofa demais. A Akoko tira uma bolacha que fez com o rosto do Mitomo desenhado e, pasmem, ele adora. Agradece todo feliz e, claro, a Mitsuki já dá uma leve surtada de ciúme ali. Aí vem o momento clássico de filme. Os 4 assistem um filme de terror. A Mitsuki, apavorada, se agarra no braço do Mitomo e a Akoko explode de ciúme, literalmente. Ela esmaga o pote de creme e se mela toda. O Mitomo ri e ainda diz que ela tá parecendo a protagonista do filme. Mas, depois, vai buscar papel para ela se limpar e a Mitsuki, esperta, tenta ajudar e abaixa a blusa até os ombros. Só que o truque falha, porque o Mitomo não tira os olhos da Akoko. Quem ri por último, né? O Narita percebe isso e mais tarde comenta com o Mitomo: "Cara, nunca te vi sorrindo tanto em anos. Será que o Cupido tá trabalhando?" Depois disso, a Akoko decide conversar com a Mitsuki. Ela fala que percebeu que o Mitomo também tá afim dela e que ela poderia ter contado isso antes, como a Akoko fez. A Mitsuki diz que não quis contar para evitar brigas por causa de menino, o que, convenhamos, até faz sentido. A Akoko, lembrando de como a Mitsuki sempre esteve ao lado dela, decide não deixar isso estragar a amizade. E as duas fazem um trato. Vão disputar o Mitomo de forma justa, sem tretas. E a Akoko já sai na frente, vai direto no Mitomo e se declara, pedindo pra namorar com ele. Mas levam fora. Ele diz que não quer ter namorada agora. Clássico dorama, né? Aquele "não é você, sou eu". Toda tristinha, ela vai embora. E o Narita pergunta se ela foi rejeitada. Ela confirma e ele explica. O Mitomo não quer se machucar de novo. Aparentemente, apesar de parecer o pegador, quando tá num relacionamento,
entanto, ele é super leal, só que nunca fala o que sente. E por isso, sempre acaba levando o pé. Aí descobrimos que depois da separação dos pais, o Mitomo aprendeu a guardar os sentimentos para evitar confusão. Na última relação dele, a namorada terminou com ele justamente porque ele nunca dizia o que sentia. Pesado, né? Enquanto isso, a Mitsuki sobe na cobertura da escola para se declarar também, mas quando vê o Mitomo rejeitando outra menina, desiste. Só que aí, bum, a Akoko aparece gritando lá de baixo que não vai desistir dele. Monta até uma frase com cadeiras. Mas aí passa o time de futebol e derruba tudo, deixando a frase engraçadíssima. O Mitomo racha de rir e fica ainda mais encantado pela Akoko. Na saída, a Mitsuki vai até ele e manda um papo reto. Se você já rejeitou a Akoko, não fique sendo fofo com ela. Você só vai machucar ainda mais. Ai, 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 clima tenso. Mais tarde, a Akoko procura o Narita e começa a bombardear ele de perguntas. Quer saber tudo sobre o Mitomo? Comida favorita, hobbies, personagem preferido, tudo. No início ele nega, mas a menina é insistente demais. Até que o Narita cede e conta qual é o personagem favorito do Mitomo. Só que o Mitomo vê os dois conversando animados e fica com ciúmes? Pois é. E aí vai atrás da Akoko para perguntar o que eles estavam falando. A Akoko, desesperada, não quer que ele descubra que ela estava investigando tudo sobre ele. Tensão no ar mais uma vez. A Akoko responde pro Mitomo que não é nada que tenha a ver contigo. Pá! O boy fica na bad, achando que ela já esqueceu ele e agora tá gamada no Narita. Em paralelo, rola treta adulta. A mãe do Mitomo liga pro marido lá na gringa, cobrando o divórcio. O cara sumiu, desde que eles voltaram ao Japão. Climinha tenso, hein? No dia seguinte, a galera vai curtir um parque de diversões. A Akoko percebe que o Mitomo não deu uma olhadinha pra ela o dia inteiro e fica mó tristona. E pior, ele vê ela rindo com o Narita e pensa, ih, ela trocou de crush mesmo. A Mitsuki, que tá de olho em tudo, solta um, ai, tô passando mal. E o Mitomo, todo cavaleiro, fica sentado com ela num banco pra cuidar. Na real, ela queria um tempo sozinha com ele, né? A Akoko se afasta pra ir ao banheiro. Quando volta, cadê Mitomo e Mitsuki? O Narita explica que eles ficaram pra trás, porque a Mitsuki não tá bem. A Akoko faz um mais um e saca o plano da amiga. Golpe baixo. Enquanto isso, a Mitsuki solta aquela indireta. Queria voltar aqui no ano que vem com o meu namorado. Sutil. Só que não. De repente, o Mitomo vê um garotinho perdido, ajuda o moleque, o balão do menino voa e gatilho. Ele lembra da época em que vivia com os pais juntos. A Akoko perde o celular. Acabou a bateria sempre na hora errada, né? E sem querer, esbarra em alguém. Cai tudo da bolsa, inclusive o chaveiro que ela fez pro Mitomo, do personagem favorito dele. O Narita avisa o Mitomo que a Akoko sumiu. A Mitsuki, enciumada, pede para ele não ir atrás, mas o Mitomo ignora e parte na missão resgate. Ele acha a Akoko dentro do aquário. Ela toma um susto. Como assim você tá aqui? Ele. O Narita disse que você estava perdida. Vim te achar. Coração da garota. Tum tum. Ela acaba confessando. Eu ainda gosto de você. Não consegui te esquecer. E o Mitomo, todo envergonhado, pede desculpas por ter ignorado ela. Pensou que ela curtia o Narita e ficou morrendo de ciúme. Ele abre o jogo. Tem medo de se apaixonar e ser largado depois. Trauma dos pais se separando, né? Mas admite que gosta muito dela. Ele repara num corte no dedo da Akoko. Ela entrega o chaveiro que fez e ele fica todo bobo agradecendo. E aí rola a mãozinha dada. Relacionamento oficializado. De noite, a Akoko conta tudo pra Mitsuki. Amiga, tô namorando o Mitomo. A Mitsuki sorri, parabeniza, mas a Akoko percebe que por dentro a amiga tá meio abalada. Quem nunca? No dia seguinte, mensagem no celular. Abre a janela aí, o Mitomo tá na rua, acenando tipo príncipe da Disney. Ele manda um, tava com saudade, precisava te ver. E a Akoko derrete. Os dias passam. Dates fofos, almoços juntos no colégio, dancinha de casal, invejinha geral das outras garotas, inclusive da Mitsuki. A Akoko faz bentô caprichado pro boy, e o Mitomo ajuda ela no inglês. O sotaque dele é impecável, e ela fica, caraca. Pergunta se ele pensa em voltar para a Inglaterra. Ele diz que duvida, já que os pais estão se divorciando. Então a Akoko coloca uma máscara de dormir e fala, se quiser chorar, chora. Eu não vou olhar, guardar sentimento faz mal, viu?
Mitomo se emociona, promete que não vai reprimir nada e solta o tão esperado "eu te amo". Aí não tem fã que segure o grito, né? Mitomo tava quase dando aquele beijo de cinema na Akoko, quando do nada, a mãe dela grita lá da cozinha: "Akoko, a pizza chegou", clássico. O clima foi quebrado na hora. Enquanto isso, o Mitomo recebe uma mensagem da mãe avisando que vai se mudar para Nova York por causa do trabalho e quer levar ele junto. Dias depois, ele convida a Akoko para passar uns dias na casa de campo dele. E adivinha quem vai junto? Narita e Mitsuki. E por que a Mitsuki foi? Porque a mãe da Akoko achou melhor não deixar os pombinhos sozinhos. Mãe fazendo o papel de mãe, né? Lá na casa, a Mitsuki chega dizendo que esqueceu o Mitomo e manda a Akoko não se preocupar com ela. Mas o clima fica estranho quando o Mitomo conta pro Narita que vai ter que se mudar com a mãe pros Ewa e que pretende contar isso pra Akoko ainda naquele dia. Mais tarde, rola um twister entre o Mitomo e a Mitsuki. Só que a Mitsuki começa a empurrar ele toda hora até derrubar o cara. Resultado? Ela vence. Meio estranho, né? A Akoko pergunta o porquê dessa grosseria toda. E a Mitsuki se faz de sonsa, dizendo que foi sem querer. Só que no fundo, a Akoko sente que tem ressentimento aí. Depois, enquanto a Akoko e o Mitomo preparam as cartas de um jogo de tabuleiro, Mitsuki e Narita vão lavar a louça. De repente, a Mitsuki diz que vai na lojinha comprar uma coisa, mas passa um tempão e nada dela voltar. Todo mundo começa a procurar por ela. O Mitomo, como já conhece bem a área, se enfia no meio do mato e é quem acaba achando a Mitsuki no bosque. Nesse meio tempo, a Akoko conta pro Narita o quanto a Mitsuki foi grosseira no jogo. E ele solta a real. Ela ainda deve gostar do Mitomo. Tá tentando odiar para tentar esquecer. Lá no bosque, a Mitsuki pergunta pro Mitomo por que ele foi atrás dela e ele responde: "Porque você é amiga da Akoko". Aí ela vai direto ao ponto: "Você gosta mesmo da Akoko?" E ele manda um sim sem pensar duas vezes. E aí vem o baque. Mitsuki, tomada pelos ciúmes, beija ele. E quem vê tudo? Akoko. Ela fica devastada. Olha pra Mitsuki e solta: "A gente não é mais amiga. Pesado demais". A Mitsuki fica sem chão, arruma as coisas e vai embora da casa de campo. Enquanto isso, o Mitomo fica se sentindo péssimo e perde totalmente o timing de contar pra Akoko que vai se mudar. Em vez disso, ele diz que quer terminar, porque não quer ser o motivo da Akoko perder a melhor amiga. Isso quebra o coração dela. Narita, vendo tudo isso, aconselha o Mitomo a contar a verdade. Mas a Akoko falta na escola, para não precisar encarar a Mitsuki. Lá, arrependida, a Mitsuki pede desculpas ao Mitomo pelo beijo e confessa que sempre gostou dele, mas tinha medo de levar um fora. Por isso guardou tudo por tanto tempo e achou que talvez tivesse uma chance. Ela implora: "Me rejeita de uma vez, por favor. Eu só quero parar com isso e tentar recuperar minha amiga". Mitomo, sincero, diz que nunca sentiu nada por ela e pede que cuide da Akoko. E conta que vai embora do Japão no dia seguinte. Mas pede segredo total. Mais tarde, o Narita encontra a Akoko, que ainda tá magoada. Ele abre o jogo, conta tudo o que a Mitsuki falou na escola, que ela se arrependeu, chorou e quer fazer as pazes. Akoko lembra dos bons momentos das duas. E no dia seguinte, decide procurar a amiga. Quando se encontram, a Akoko manda logo: "Por que você não me procurou?" E a Mitsuki lembra que a própria Akoko tinha dito que não queria nunca mais ver ela, mas se desculpa de novo, diz que ficou com medo de ser ignorada. E chorando, pede perdão por ter estragado o namoro dela. A Akoko, com o coração mais calmo, diz: "Tudo bem, porque amanhã eu vou me declarar de novo pro Mitomo". É aí que a Mitsuki lembra: o Mitomo tá indo embora hoje. Corre contra o tempo. Ela empresta a bicicleta para Akoko e ainda dá aquele empurrãozinho. Dessa vez, literal e emocional. Vai, corre por ele! E a Akoko pedala feito doida até o aeroporto. E adivinha, chega bem na hora que o Mitomo tá indo pro embarque. No meio das lágrimas ela manda: "Fui muito feliz sendo sua namorada. Nunca vou esquecer a gente. Sempre vou te amar". O Mitomo do outro lado da grade corre até ela e diz: "Eu não quero te deixar". E completa: "Quero ficar com você. Eu te amo". A Akoko também solta um "Eu te amo muito". E, finalmente, eles se beijam. Final de dorama do jeitinho que a gente gosta. O Mitomo decide ficar no Japão com a Akoko e os amigos e fecha essa história com um final feliz.